Bem-vindos a MAD Brasil. Pois é, gente, derrota do Real Madrid 2-1 contra o Atlético Clube de Bilbao. E o Real Madrid vai a San Mamés e mostra pra gente que o time é incapaz de ganhar dos grandes times, né? Novamente saindo com a derrota, né? Temos que falar também do Ancelotti, né? O que ele fez ou não fez neste jogo. E do Kylian Mbappé. Sim, Kylian Mbappé. Vem comigo. É isso, gente. O Real Madrid, como eu falei, tá com uma grande dificuldade de ganhar times grandes. Já vou jogando já essa na lata aí na real, porque hoje vai voltar aquela Ana Paula crítica, que estava muito feliz que estávamos a um só ponto do Barcelona com um jogo a menos, mas a realidade do nosso Real Madrid é a que a gente viu hoje. Um time que é incapaz de ganhar um time que é bom, o Atlético Clube, mas que hoje também o Atlético Clube não fez nada. Não jogou nada. O que eles fizeram foi ser eficazes. Foi ter anotado os gols com os poucos chutes que eles tiveram hoje. Então, o nosso Real Madrid não consegue ganhar do Milan, do Liverpool, do Barcelona, Osasuna, Leganés, Getafe, perfeito. Consegue ganhar de virada de um Borussia Dortmund? Consegue. Também perfeito. Mas por quê? Tínhamos um Vinícius que a gente sente muito a falta dele. Mas somos o Real Madrid, um time elite. A gente não pode ter essa Vinícius dependência. É incrível. A gente vai falar assim do Kylian Mbappé, vai falar assim do Ancelotti, mas é incrível, gente. O que tá acontecendo com o Real Madrid é uma mistura entre desesperação, tristeza, raiva. E hoje é fácil, é difícil, né? É difícil fazer esse tipo de análise aqui depois desse jogo e não tentar colocar tudo que a gente tá sentindo agora neste vídeo, tá? Vamos falar das polêmicas desse jogo, vamos falar do Ancelotti, do Kylian Mbappé. Temos que falar sobre muitas coisas, tá, gente? O jogo, as polêmicas. Vamos começar logo com as polêmicas e já falando que eu acho que não foi determinante para o Real Madrid perder esse jogo, porque o Real Madrid não jogou o que tinha que jogar. Tivemos uma polêmica, mas eu acho que nessas ocasiões, como a gente viu, o Kylian Mbappé perdeu o pênalti, poderia ter perdido um outro possível pênalti também. E é verdade que você pode falar, foi um roubo, quem considerar que foi um roubo, o Real Madrid e tal, tudo bem. A gente pode, mas as duas coisas podem acontecer também. Roubaram o Real Madrid jogou terrível hoje. Polêmicas, pênaltis. Foram vários lances, tá? Acho que 2 foram dos lances que foram mais complicados da gente poder ver ou comentar sobre eles. Uma possível mão do Asensio, tá, gente? Acho que é muito fácil essa de entender. Vou comentar essas que também são muito fáceis. Foi um rebote de uma bola que deu no Rudiger, depois deu na mão do Asensio. Isso é fácil, não é pênalti. Bola que vem de outro jogador do Real Madrid, rebote não é pênalti. Agora, o outro que sim, que eu vou falar que é pênalti, foi esse sobre o Kylian Mbappé. Gorosabel agarra o Kylian Mbappé e com as duas mãos, e isso é pênalti. O Santos Martínez, acho que é o nome do técnico, do árbitro, ele estava em cima da jogada e não deu pênalti. E o VAR nem chamou para revisar. Eu acho isso incrível. Como pode ser que aquela que deram do Rudiger foi pênalti e essa aqui não? É pior essa do que o Mbappé, eu acho. Então, gente, enfim. Esse foi o pênalti que não deram. Eu acho que esse é realmente um dos pênaltis mais complicados, mais fáceis de se dar. É um pênalti que é muito claro. E tivemos um segundo pênalti, que foi a polêmica do pênalti em cima do Rodrigo. Eu acho que essa já é um lance mais de interpretação, porque eu acho que o jogador, eu acho que dá na bola, dá no Rodrigo ao mesmo tempo, mas eu acho que não é suficiente, talvez, para darem o pênalti. É verdade que depois no lance teve um gol do Kylian Mbappé, só que eles falaram que o jogador estava impedido porque é parte de continuação da jogada, por mesmo que dê a bola bata no jogador do Atlético Clube de Bilbao. Parece que eles comentaram que foi a mesma jogada dando continuidade, né? E por isso que deram um impedimento. Mas, na verdade, que eu estava analisando antes, e eu acho que foi uma das primeiras vezes que o VAR chama um árbitro para revisar um possível pênalti, que ele não dá o pênalti. É uma das coisas mais estranhas que a gente se viu, né? Então, não foi pênalti no Rodrigo. Não sei se você acha que esse foi pênalti. Eu tenho as minhas dúvidas. Mas o problema é que quando tem esses lances de interpretação, são sempre a favor do Barcelona, como por exemplo ontem, um lance que foi muito de interpretação em cima do Lamine Yamal, né? E aí eles ganharam, tá? Foi goleada, beleza? Mas tem lance que muda muita coisa, né, gente? E o outro lance que a gente viu de pênalti, que sim deram pênalti, foi que
goleiro do Atlético Clube quase arrancou a cabeça do Rudiger, então pênalti para o Real Madrid. Só que o Kylian Mbappé falhou esse pênalti. Vamos comentar sobre o Kylian Mbappé um pouco mais pra frente, tá, gente? Como eu falei, todas essas jogadas polêmicas do jogo podem ter sido, assim, sim, não fosse determinante, pode, mas, gente, pênalti não é gol, como a gente viu, pênalti não é gol. Tem que fazer o gol. Mas o Real Madrid jogou tão mal, mas tão mal, que não conseguiu, né, levar a vitória para casa. E por quê, gente? Várias coisas. Primeiro, o Ancelotti foi incapaz de colocar, eu acho que um time aí mais ofensivo. Eu acho que eu vejo muita dificuldade no Real Madrid, é uma opinião minha, quando ele coloca um 4-4-2. Um jogador, Tchouaméni, que tá voltando de lesão. Rodrigo, que não está 100% ainda, né? Aí você me coloca um Ceballos, que tá jogando aí um pouco bem. E eu acho que não é nem a questão dos jogadores, é a questão de você não treinar a tática. Você vê que é um time, gente, que não tem nenhum tipo de criação de tática, de técnica, de nada. Os jogadores não estão entrosados entre si. Tem um problema muito grande de falta de entrosamento e falta de técnica, de jogo aí. Difícil, não tinha nenhum lance onde o meio de campo conseguia entregar a bola. A bola no começo do jogo não chegava no Mbappé. Pra falar a verdade, a bola nunca saía do campo do Real Madrid. O Real Madrid ficou pelo menos uns 5 minutos no começo do primeiro tempo só no seu próprio campo. Aí você já mostra, e isso aconteceu várias vezes durante o jogo, o Real Madrid em campo próprio, sem poder avançar pro campo alheio. Meu portunhol tá pegando. Fico com raiva e fica assim. Entendeu? E o time, como o Atlético Clube de Bilbao, a gente não fez nada hoje. Eles tiveram aqui nas estatísticas 9 chutes, 3 a gol. 3, e fizeram 2 gols. O Real Madrid teve 10 chutes e 5 a gol. Um dele foi do Kylian Mbappé, que ele chuta em cima do goleiro. Que já parece que o Kylian Mbappé deve já, não sei, eu vou falar que é um Mbappé bet, deve colocar um monte de bet aí, falando, vou chutar em cima do goleiro. É uma boa para quem quiser fazer uma bet, com responsabilidade. Mas, gente, a questão é que é incrível o que acontece com o Real Madrid e que o Ancelotti faz. E não é só essa questão da técnica e da tática. O que a gente tá vendo hoje no nosso Real Madrid é o Ancelotti que não prepara um time bem. Tchouaméni não esteve bem em campo hoje, voltando de lesão, não tinha que começar como titular. Não tinha. Rodrigo jogou 87 minutos desse jogo. E Rodrigo não estava bem. É verdade que no lance onde ele dá o passe pro Kylian Mbappé, que ele chuta em cima do goleiro, um lance muito bonito, perfeito, foi lindo. Mas acho que o Rodrigo não conseguia, não estava bem fisicamente. Você percebe isso em campo. O Rodrigo que é um ótimo jogador. E aí, falar o que do Bellingham? Bellingham hoje fez o gol. Perfeito. Um gol de um chute que o Kylian Mbappé fez o gol. Não, chutou em cima do goleiro, foi melhor, chutou melhor do que quando ele bateu o pênalti. E o Bellingham pega aí o rebote e faz o gol. Perfeito, o Bellingham fez o gol. Bellingham já vai chegar perto dos gols do Kylian Mbappé. Entendeu? Mas Bellingham, gente, perdeu muita bola hoje. Igual que Fran Garcia. Fran Garcia hoje perdeu muita bola em jogo. Não estava conseguindo fazer nada nem no ataque, nem na defesa, também não teve que defender muito. Essa é a questão, gente. Um Real Madrid que joga contra um time que teve que fazer muito pouco. Ai, meu Deus. Rudiger. A gente viu que o Rudiger depois no finalzinho ficou desesperado, já estava até de 9 aí tentando ajudar o Real Madrid, mas ele não tem aquela qualidade que ele não consegue conduzir uma bola bem. Coitado do Rudiger, cansado já, o Rudiger que joga tudo. Meu Deus, temos que falar, claro, de jogadores que também falharam hoje, que a gente são jogadores que estão sempre jogando super bem, que são os melhores ultimamente, mas infelizmente quando o time não está bem, isso afeta, e aí mentalmente o jogador vai querer fazer coisa que está completamente errada, tá? Vamos comentar um pouquinho sobre esses gols que saíram no segundo tempo. Vou falar assim do Valverde, do Asensio, é isso que eu quero falar deles, tá? E claro, vou falar também do Kylian Mbappé. E das substituições do Ancelotti, né? Tudo faz parte, gente. Tudo parte da mesma coisa. Um problema que o Ancelotti não pensa bem, taticamente, no time, não vê os jogadores que está acontecendo em campo. Eu não sei o que acontece, o que tem na cabeça do velhinho. Ai, Jesus. Segundo tempo, o time já tinha que ter feito substituição, mas a gente sabe, pro Ancelotti fazer substituição
não sei, tem que acontecer uma panaceia, uma coisa assim, uma tragédia, uma lesão, infelizmente, né? A gente viu que no primeiro tempo, a gente escutou aqui que o Brahim tava aquecendo, eu não entendi por quê. Se o Brahim aquece, é porque eu entendo que tem algum jogador que tá tocado. E aí eu não entendo porque ele não tira o Brahim. Não tira o jogador que tá tocado, desculpa, coloca o Brahim. Aí eu já não entendo. Aí os gols saíram no segundo tempo e foi isso mesmo. O primeiro gol do Atlético Clube de Bilbao saiu porque o Real Madrid voltou a sair mal no segundo tempo, como começou o primeiro tempo mal. O time completamente, posição completamente errada, né? Aí todo mundo Lucas Asensio, aí na jogada, dormiu completamente. Aí eles entram e fazem um gol como querem. E aqui o Williams dá... Ai, não quero nem lembrar desse lance. Tinha 3 jogadores deles lá na área sozinhos, entrando sozinhos. E os jogadores do Real Madrid aí estáticos, sem se mover, sem se mexer. Asensio esteve mal nessa jogada? Esteve. Mas coitado do menino. Também ele tá... Não é coitado, mas... Poxa, o menino vem bem. Tá jogando bem. E o time tá jogando mal, aí acontece isso. Aí vem o pênalti, onde Kylian Mbappé vai e me erra esse pênalti. Eu não queria nem ver o pênalti, tava vendo aqui. Eu nem vi. Juro que eu não vi ao vivo esse pênalti. Não vi como ele bateu. Mas, claro, o Kylian Mbappé tinha que bater esse pênalti. Ele tem que mostrar que ele tem essa responsabilidade, que ele chama a responsabilidade pra ele. Depois a gente pode falar, será que era o Bellingham que não tinha que ter batido esse pênalti? Sim, pode ser. Mas Kylian Mbappé tem que chamar a responsabilidade pra ele. Perdeu? Perdeu e acontece. E a gente fica com mais raiva ainda, sim. E aí saiu depois o gol do Jude Bellingham, a gente fica feliz. Eu acho que eu nem comemorei muito aqui o gol, porque o jogo, do jeito que tava tendo, a gente já nem comemora tanto. E o segundo gol foi o Valverde que quis fazer não sei o quê, driblar não sei o quê, tentar dar um passe. O Valverde devia estar, como eu falo, o Valverde joga tudo mentalmente, isso cansa também. Eu não sei o que ele quis fazer nessa jogada. O Valverde que está sendo um dos melhores jogadores em campo do Real Madrid ultimamente. E errou. Isso acontece. Porque o time não tá bem. Então eu acho que aqui também não funciona. E, gente, o time, acho que de alguma forma a situação do Kylian Mbappé afeta o time por completo. Né? O time fica com a cabeça também pensando nisso. Eu acho que em algum momento, eu acho que o time nem queria já jogar junto pro Kylian Mbappé. Aí Valverde errou a bola, não teve nem... Aí perdeu a bola, não teve forma pro Courtois, não teve jeito, gente. As substituições foram... Brahim entrou pelo Ceballos, acho que foi depois do primeiro gol do Atlético Clube, a gente já com problemas, né? Essas são as substituições do Real Madrid. E no segundo tempo, a gente teve também a substituição do Modric e Mendy, que entraram pelo Fran Garcia e pelo Tchouaméni. Tchouaméni não estava jogando bem. Tinha que ter saído bem antes, colocado Arda Güler bem antes. Eu acho que um dos problemas do Ancelotti, eu acho que a minha raiva com ele também é isso. Além de você não fazer as substituições antes do tempo, né, ele não faz as substituições do jeito que ele tem que fazer, um pouco melhorzinhas. Rodrigo, a gente viu que não estava tão bem. Você podia ter colocado o Brahim bem antes também. Ou me coloca o Endrick. E aí, gente, as terceiras substituições foram com Arda Güler e Endrick. Minuto 87. Eles começaram a aquecer no minuto 81. E eles entraram pelo Lucas Vázquez e pelo Rodrigo. Ancelotti não pode fazer isso com os jogadores assim, gente. Colocar os meninos quando já tá perdendo de 2-1. Vai fazer o quê? O time tá completamente quebrado. Não tem o time completamente sem ideias, sem criação, sem nada, não tem nenhuma ideia. É só cada um por si, tem que ver o que vai acontecer, tentar fazer qualquer tipo de jogada, como eu falei, o Rudiger aí no final desesperado, tentando fazer qualquer coisa aí, como atacante, que ele não é. E foi difícil de ver o Real Madrid no finalzinho do segundo tempo, como o time terminou o jogo. Foi difícil de ver o time. E o Ancelotti, o que ele faz com o Arda Güler e com o Endrick, não é só porque é o Arda Güler e o Endrick. Os meninos têm qualidade. Eles podem entrar bem antes. Você coloca eles no final que já tá completamente complicado o jogo, eles não vão fazer nada. Eles não fizeram nada. Não tiveram nenhum tipo de situação. O time tá já todo, como eu falei, quebrado. Complicado. Kylian Mbappé, gente. Vou tentar ser rápida.
sobre o Kylian Mbappé. Amanhã a gente vai poder falar muito mais sobre essa situação. Kylian Mbappé, Ancelotti, muitas outras coisas que a gente pode comentar. Vão sair qualquer tipo de declaração, notícias, vão falar que Kylian Mbappé está mal mentalmente, sei lá, pode acontecer qualquer coisa. Mas Kylian Mbappé tem que chupar banco, gente. Ele tem que ir pro banco. E Ancelotti, o que ele não pode fazer é o que a gente viu hoje. Jogadores que não estão bem em campo, que já não estão jogando bem, só porque eles são estrelinhas, continuar em campo. Bellingham não estava bem. Eu não vou comparar Bellingham com o Mbappé, porque o que o Mbappé está fazendo nessa temporada no Real Madrid é uma vergonha. Mas porque Ancelotti não me tira o Kylian Mbappé? Tira o Bellingham. Bellingham não está bem. Coloca outro jogador. Coloca o Endrick, coloca o Güler. E esse é um problema do Ancelotti. Você deixar as suas estrelas porque eles são estrelas e não colocar os jogadores que precisam colocar para virar o jogo. Se você precisar colocar um jogador para ganhar ou para empatar, faça na hora certa e faça com os jogadores certos. Kylian Mbappé vai ter que chupar banco de um jeito ou de outro. O problema é que a gente não tem um Vinícius, a gente não tem um Camavinga. O Tchouaméni não está bem. Brahim também desaparecido quando ele entrou, não fez quase nada. Brahim é um fominha. Quando ele é fominha e faz as coisas bem, perfeito. Mas quando ele é fominha e não solta a bola, e não dá nenhum tipo de... não solta a bola na hora certa, o que acontece? Nada. Ele nem apareceu em campo. Ai, gente, difícil. Difícil essa derrota hoje do Real Madrid. Sábado teremos Girona, Real Madrid. E na semana que vem já Atalanta e Real Madrid. Psicologicamente o time não está bem, com certeza. O Real Madrid a gente confia, mas voltou. A Ana crítica não durou nem 2 dias. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Alá Madrid, tchau, tchau.